Oi, hoje é a resenha do conto O Suave Milagre, de Eça de Queiroz, aqui do seu livro Civilização e Outros Contos, no nosso projeto Contos do Meio-Dia. Nesse tempo, Jesus ainda não se afastara da Galiléia e das doces, luminosas margens do lago de Tiberíades, mas a nova dos seus milagres penetrara já até em Ganim, cidade rica de muralhas fortes entre olivais e vinhedos, no país de Isacar. Uma tarde, um homem de olhos ardentes e deslumbrados passou no fresco vale e anunciou que um novo profeta, um rabi formoso, percorria os campos e as aldeias da Galiléia, predizendo a chegada do reino de Deus, curando todos os males humanos. Assim começa O Suave Milagre, de Eça de Queiroz, que conta a história de 3 pessoas. O primeiro é um senhor poderoso, cheio de posses, Obed, que tem rebanhos, plantações, mas que de repente ele começa a perder tudo. O gado definha, a plantação esborece, ele fica desesperado. E ali por acaso ele acaba sabendo da existência desse rabi formoso que anda fazendo milagres por aí. E ele não tem dúvida, ele ordena que seus servos saiam por aí à procura desse cidadão e o tragam, para que ele possa resolver o seu problema, fazer algum milagrezinho ali e salvar tudo que ele tem. Enquanto isso, um centurião romano, cheio do seu poder militar, tem uma filha que está definhando. A pobrezinha, cada dia que passa, parece que vai morrer mais e mais. E ele também fica sabendo desses milagres desse rabi formoso e obviamente que ele ordena, melhor dizendo, aos seus soldados que partam em perseguição ao tal rabi formoso e o tragam aqui para salvar a sua filha. E também, enquanto isso, uma mulher viúva, bem pobre, desgraçada mesmo, a gente nem fica sabendo o nome dela, tem um filho aleijado, um pobre garotinho que também está para morrer. E aí, a diferença aqui dessa história é que é o garoto que pede para a mãe: "Ô mãe, vai lá procurar esse rabi formoso, quem sabe ele possa dar um jeitinho aqui na minha situação." Bom, o que vai acontecer de todas essas 3 histórias, eu não vou dizer, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. Assim que a gente começa a leitura aqui, a gente já percebe algo bem diferente do que a gente estava acostumado aqui dos outros contos do Eça de Queiroz. E eu acho que a gente pode até chutar com certeza de qualquer coisa que ele tenha escrito durante toda a sua vida. Isso porque aqui nesse conto há uma grande emulação do estilo de se narrar uma história lá das escrituras, dos textos da Bíblia, principalmente do Antigo Testamento. Ou do Novo também, aí não tenho certeza, porque, confesso, eu nunca li a Bíblia para ter certeza desse ponto. Mas eu já li alguns trechos aqui e acolá. E é por isso que, claro, quando eu comecei a leitura, já fiquei logo sabendo que, nessa situação que o Eça de Queiroz está querendo fazer com que o texto se pareça muito com a pegada, com a narrativa lá das antigas escrituras. E aí começa uma coisa curiosa, você fica o tempo todo achando: mas peraí, isso aqui é um texto realmente do Eça de Queiroz? Ou é algo tirado, retirado, ou muito inspirado lá nos textos bíblicos? Sim, a gente fica com essa dúvida, eu fiquei com essa dúvida o tempo todo. E principalmente do jeito que a história vai se levando. Só em um outro momento que você percebe que ele foge um pouquinho do estilo narrativo e fica um texto, digamos assim, entre aspas, normais, mas logo em seguida ele retorna, principalmente quando ele pula de uma história para outra. E lembrando, são 3 histórias. Mas aí você já pode deduzir, e se tratando de ser um texto bíblico, o final, claro, tem que ser condizente do que já é lá. Ou seja, não vai ter nada de novo. E aí isso é um pequeno spoiler que eu posso dar aqui. Não vai ter nenhum tipo de reviravolta diferente do que a gente está habituado nesses textos das escrituras. Não, sempre vai ter um fundo de moral, por exemplo, ou um destino único desses personagens, tanto para os ricos, quanto para os poderosos, quanto para os miseráveis. Sim, eu não preciso dizer qual é o final da história, você já sabe o que vai acontecer no final dessa história, porque os 3 personagens estão à procura de um milagre, lá desse tal rabi formoso, que também é descrito aqui em muitos momentos do texto como o próprio Jesus. Ou seja, você já sabe quem vai se salvar aqui, quem vai receber uma bênção, não é? Não tenho o que dizer.
Sim, o culpado é o mordomo, você já sabe disso, não precisa nem dizer. Ou seja, o que vale aqui é a gente se perguntar por que o Eça de Queiroz fez isso. Não sei, não dá nenhuma explicação. Acho só ele sentiu vontade de fazer, ou fez, não sei o quanto ele era religioso, por exemplo, também não tem essa informação. Nunca li uma biografia dele. De todo modo, a gente tem que sim valorizar o jeito, a maneira como ele emulou completamente e fica fiel. Eu que não conheço nada das escrituras, se me desse um texto desse e perguntasse, é da Bíblia isso aqui? É do Novo Testamento? É do Velho Testamento? Eu diria na lata que sim, é. E nunca diria que é de um autor português, o Eça de Queiroz. Emulação perfeita. Não sei também se existem lá nas escrituras alguma situação parecida com essa também. A procura do milagre e o efetivo igual final. Deve ter, com certeza. E na verdade, quando a história chega ao fim, no desfecho ali, justamente lá na terceira história, justamente da senhora viúva, a gente tem assim a confirmação do que a gente já imaginava que podia acontecer e a história acaba de repente. E daí eu digo uma coisa que eu nem comentei ainda nos vídeos anteriores aqui do livro Civilização e Outros Contos. Temos muitas notas de rodapé aqui nos textos e quem fez as notas deu spoilers. Olha só que curioso, eu não lembro agora em qual história aqui, mas ele deu um baita de um spoiler. Eu fui dar uma olhada, fui conferir o que era a frase ou a referência histórica ou literária. Tem muita referência literária aqui, o Eça de Queiroz gosta de fazer isso. O autor aqui da nota de rodapé, ele me deu um baita de um spoiler. Eu não queria saber daquilo, eu matei a charada do conto. Enfim, e aqui ao final desse conto aqui, conto entre aspas talvez, né, de O Suave Milagre, o autor da nota de rodapé, ele traduz completamente o significado deste conto. Que também, como eu disse, é um final meio abrupto, às vezes você pode até não entender, mas se você não entendeu é só baixar o olhar que você entende o final da página. Enfim, para O Suave Milagre de Eça de Queiroz, não dá para atribuir além do que 3 asteriscos, porque ao final das contas é mais do mesmo. Bom, é isso. No sábado que vem a gente tem a última história aqui deste livrinho do Eça de Queiroz, Civilização e Outros Contos. Mais um livro que se encerra aqui no nosso projeto Contos do Meio-Dia. E enquanto o próximo vídeo não chega, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que fizemos aqui no projeto a respeito de outros livros. E tchau!